Muito bem. Eu passo a palavra ao Dr. Carlos Antônio Luiz de Oliveira. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Dr. Jean pelo convite. Estar aqui representando a Polícia Civil, é muito importante a participação da Polícia Civil nesse evento, porque nós somos grandes interessados em saber a opinião dos senhores, o pensamento dos senhores sobre esse crime muito grave, que interfere de uma forma muito séria na segurança pública do Rio de Janeiro. Nós não nos consideramos, donos da verdade, nós precisamos saber o que pensa a população e temos também consciência que nós mesmos somos clientes do nosso trabalho, então ele precisa ser aperfeiçoado sempre. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui com o Dr. William Douglas, que foi meu examinador há 25 anos atrás, no concurso de delegado, me deixou passar, Tem um pedaço nesse pudim também, Dr. William Douglas. E eu tenho agora a responsabilidade de fechar o evento, e aí também tem o ônus de não ser repetitivo, e de ser rápido, muito do que eu vou falar aqui já foi falado cedo por outras autoridades, por outras pessoas profundos conhecedores da questão. Alguns dados também irei repetir, mas com um diferencial, sem querer ser pretensioso, com a visão da polícia, algumas informações, alguns dados estatísticos, nós vamos acrescentar a nossa visão enquanto policiais, enquanto operadores de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, qual é a nossa interpretação sobre eles. Então, eu acho que nós vamos agregar, não vamos só repetir informações. Eu tenho uma dificuldade com botões, mais de 2 botões para mim complica. Esse aqui avança, E esse aqui... Eu sou policial antigo, eu tenho 39 anos de polícia. Então a máquina de escrever, essas coisas, chegou a tecnologia, complica. Eu vou fazer uma pequena apresentação, vamos começar ali com alguns dados estatísticos, dando a nossa visão, como eu falei. Antes eu coloquei aqui uma definição, um conceito nosso sobre roubo de cargas, apresentando o roubo de cargas como um fenômeno criminal complexo e multifacetado, que é mais do que uma simples subtração de mercadorias, principalmente no Rio de Janeiro. Roubo de carga não é só um incidente que alguém vai lá e subtrai alguma coisa do patrimônio de alguém, principalmente no Rio de Janeiro. O roubo de cargas é uma estrutura complexa, com vários atores, vários personagens, uma estrutura dentro de uma outra estrutura complexa, que é o narcotráfico, se falando do Rio de Janeiro. Nós, policiais estaduais, nós temos um consenso em dizer que o narcotráfico, aqui no Rio de Janeiro, é a grande agência reguladora do crime. Como a Anatel regula as telecomunicações, a Angersa, água, estrutura sanitária, o narcotráfico é a grande agência reguladora do crime aqui no Rio de Janeiro. Não é só o roubo de cargas, na opinião das polícias estaduais. É roubo de veículo, agora também com extorsões, explorações de serviços, de concessões de serviços públicos. Em todos os lugares, em todas as condutas criminosas do Rio de Janeiro, tem o dedo do narcotráfico. Por isso, nós achamos importante, para apresentar aos senhores, uma pequena digressão histórica de como nós chegamos a esse ponto de hoje no Rio de Janeiro. Uma pequena digressão histórica sobre a criminalidade no Rio de Janeiro, que envolve diretamente o roubo de cargas e a relação umbilical que envolve diretamente o narcotráfico e o roubo de carga conexo. E a relação umbilical, como já foi dito hoje aqui, o problema do tráfico de armas, a relação umbilical que
narcotráfico tem com o tráfico de armas, inclusive com a evolução quantitativa e a evolução qualitativa do emprego de armas de fogo aqui no Rio de Janeiro. A história do tráfico de armas no Rio de Janeiro é a história do narcotráfico aqui no nosso estado. Eu quis dar uma visão geral do problema de roubo de cargas para poder fazer uma introdução da questão regional. O problema do roubo de cargas no mundo não é uma exclusividade nossa, né? O pessoal do Sindicarga sabe isso muito bem. As estimativas mais conservadoras dão um número de 30 bilhões de dólares, né? As mais conservadoras. É um negócio de 30 bilhões de dólares anuais. É muito dinheiro envolvido nisso, né? O Brasil fica ali com cerca de 1,217 bilhão de reais. E o Rio de Janeiro, a questão regional, fica com 296 milhões por ano. É um negócio muito lucrativo. Como eu falei, aqui no Rio de Janeiro, o roubo de cargas, ele também evoluiu. Eu lembro quando eu entrei na polícia nos anos 80, não se falava em roubo de cargas. Não era um assunto que era falado na polícia. Nos anos 90 a coisa já avançou. Mas o bandido chamava só de vamos puxar uma carga, era o termo que era usado na época, né? O desembargador já balançou a cabeça aqui, lembra disso. Vamos puxar uma carga. Era uma coisa bem incipiente comparada com hoje, né? Mas, como eu falei, o narcotráfico guindou essa situação a esse nível. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, nos anos 70, uma situação bastante diferente de hoje. O Rio de Janeiro era apenas um mercado consumidor principalmente de maconha. Nós não tínhamos aqui uma difusão, como tem hoje, do consumo de cocaína. Isso começou nos anos 80, apenas uma ou duas comunidades do Rio de Janeiro, algumas quadrilhas, uma ou duas quadrilhas de comunidade do Rio de Janeiro vendiam cocaína. Era Providência, Varginha, não mais do que isso, na região metropolitana. Nas bocas de fumo do Rio de Janeiro, como era chamado antigamente, nós tínhamos a venda de maconha. E aí o bandido daquela época, está ali o Coronel Príncipe, que não me deixa me equivocar sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Coronel Príncipe ainda como adolescente, morador de comunidade. O Coronel Príncipe já é um policial bastante conhecido. Nos anos 80, o Brasil passou de um mercado consumidor de maconha e de venda de maconha para cocaína. Aí o negócio elevou a enésima potência, 10ª potência, quadruplicou, decuplicou. Passou um negócio muito rentável. O Brasil ficou na onda do mercado internacional. E aí nós nos tornamos um grande mercado consumidor de cocaína. E aí também houve uma evolução qualitativa e quantitativa no uso de armas. Nós saímos ali dos anos 70 do uso do revólver. O bandido mais poderoso tinha uma pistola Colt 45, né? Não era isso? E aí já nos anos 80, com o advento da cocaína, mais dinheiro, mais armas, e já começaram a chegar aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, submetralhadoras, todos daqui lembramos da famosa Uzi, né? Submetralhadoras e pistolas. A coisa evoluiu nos anos 2000. O narcotráfico já mudou sua política, a sua forma de atuação, já começou a se expandir para outros territórios, isso através de uma política beligerante baseada no uso, na aplicação de armas de fogo. E aí já entra no cenário, a partir dos anos 90, os fuzis. Aí a coisa muda completamente de figura, a violência se elevou em vários níveis. Eles começaram a ficar mais poderosos, mais violentos, tudo baseado no emprego, no uso de armas de fogo, principalmente os fuzis.
Não sei se algum policial presente teve o desprazer de ver um colega atingido por um tiro de fuzil. É uma coisa que marca para sempre, é uma situação que marca para sempre a nossa alma. Um tiro de fuzil é um ferimento que realmente detona a pessoa. Se pegar no braço, pegar num membro, ele amputa o membro. Se pegar na caixa craniana, ela explode. Na caixa torácica, o coração e o pulmão é exposto. O colega ali é especialista também, né? Como falou. Abdômen, as vísceras são expostas. Ou seja, é um ferimento que amedronta. É um ferimento que amedronta. E hoje, nós estávamos conversando até no almoço sobre isso, nós temos mais de 1000 comunidades com quadrilhas de narcotraficantes. Nós podemos colocar aí uma média de 50 fuzis por cada comunidade dessa. Então nós temos aí mais de 50 mil fuzis nas mãos dos criminosos. E isso fez com que os criminosos se empoderassem. E aí, o domínio de território, com o emprego de armas de fogo poderosa, como fuzis, criou uma plataforma de poder que fez com que eles pudessem projetar esse poder para outras práticas criminosas que oferecem lucro também. E dentre essas práticas criminosas, o roubo de cargas. O roubo de cargas praticado aqui no Rio de Janeiro, basicamente, é um crime que é cometido em trânsito, onde um elemento armado subtrai a carga, levando o veículo e geralmente com a supressão de liberdade do motorista. Não há o roubo de carga no Rio de Janeiro sem o emprego de armas de fogo. E esses meliantes que vão no asfalto buscar essa arma de fogo, geralmente estão gerenciados por um narcotraficante. Isso é fato. Opa! Já comecei a errar tudo aqui. O que eu fiz aqui de errado? Pulei quantas casinhas aqui? Vamos lá. Eu vou pedir ajuda dos amigos universitários. Fonte, por favor, me ajuda aqui, senão vai ser uma tragédia eu apertando isso aí. Voltar ao de baixo, pronto. Então, o narcotráfico é uma estrutura bastante complexa no Rio de Janeiro. Nós temos aqui o gerente de roubo de cargas, ele controla todo o roubo de cargas na comunidade. Nós temos gerentes de roubo de cargas, temos gerentes de roubo de veículos, por incrível que pareça, né? Ninguém rouba carro, ninguém rouba cargas sem autorização desse gerente. E quando a mercadoria chega na comunidade, esse gerente recepciona, ele distribui, manda colocar no armazém tal, no armazém X, no armazém Y, e também contacta os receptadores. Não há roubo de carga sem um receptador específico. Ninguém rouba uma carga e fica oferecendo a carga no meio da rua. Já rouba a carga e tem um receptador para aquela carga. Isso é um fato também no Rio de Janeiro. Temos o olheiro, temos o grupo operacional que executa, isso já foi falado aqui, a receptação, a logística e o receptador, que tem uma relação simbiótica, como eu falei, com o ladrão. É uma relação simbiótica. Nós temos aqui roubos especializados, vamos falar um pouco na frente, que tem uma rede já específica de receptadores. Roubo de alimento, nós temos já uma rede de receptadores para aqueles alimentos que já estão estabelecidos. Roubo de vestuário, nós temos uma rede de receptadores para recepcionar aquelas roupas que foram roubadas. Nós tivemos um caso muito importante, nós estamos aqui com os delegados da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, Dr. Fábio Asti, Dr. Luiz Eduardo,
uma situação muito interessante que tivemos agora com relação ao roubo de vestuário, roupas da Farm, as mulheres conhecem, né? Farm Animale, calça de R$2.000, né? R$2.000. E já tinha uma rua de lojas no Parque União para receptar aquelas roupas. E nós tivemos que ir lá buscar essas roupas que já estavam à venda naquela rua de lojas de vestuário no Parque União. E com todo aquele desgaste, uma operação em que tivemos muitos disparos, uma operação em que um policial, quase perdemos um policial, né? Foi uma operação muito complicada, muito complexa. Então, o roubo de cargas hoje no Rio de Janeiro é isso, não é um crime isolado. Ele é um crime dentro de uma outra estrutura. Especialização, né? Como já foi dito aqui também, existem quadrilhas especializadas só em determinado roubo de cargas. 5 minutos? Por ser breve. Principalmente material farmacêutico, remédios oncológicos, é uma mercadoria muito cara. Nós temos especialistas em roubo de cargas de remédio oncológico e por aí vai. Bom, nós consideramos roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro. Existem algumas especificidades para a gente definir um roubo de carga aqui no Rio de Janeiro. Porque nem toda mercadoria que é levada é considerada roubo de carga. É necessário que a mercadoria seja transportada principalmente por veículos de transporte de carga, com a placa vermelha. Existem algumas especificidades que determinam o que é roubo de carga ou não no Rio de Janeiro. E nós temos uma delegacia também aqui, uma delegacia especializada, a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, que monitora toda essa atividade criminosa, produz conhecimento. É uma delegacia que está se transformando numa divisão devido à importância que nós damos ao roubo de carga nessa atual administração da segurança pública. Nós teremos agora uma delegacia de roubo de cargas na Baixada Fluminense e teremos uma outra delegacia de roubo de cargas cobrindo a região de Niterói, São Gonçalo e a região dos Lagos, né? O roubo de carga, geralmente, ele é praticado por uma organização criminosa, agora já falando de alguns aspectos processuais, né? E a lei de crime organizado, ela nos oferece algumas ferramentas especiais para investigar o roubo de cargas, né? Mas eu vou falar de forma bem prática o que nós utilizamos nessas ferramentas especiais e o que também nós não utilizamos. Mas não é porque nós não queremos, é porque nós não conseguimos utilizar essas ferramentas especiais. Nós temos ali a colaboração premiada, em primeiro lugar. É uma ferramenta que nós não utilizamos, não é porque nós não queremos. Porque é impossível alguém fazer colaboração premiada contra o narcotráfico no Rio de Janeiro. Ele já entra numa negociação com o narcotráfico sabendo que se ele alcahuetar, será morto sumariamente. Essa é a situação do Rio de Janeiro, consolidada. Então, por mais que nós tentemos, nós não conseguimos usar essa ferramenta especial de investigação que é a colaboração premiada. Muito menos a infiltração. Nós não conseguimos fazer infiltração de policiais em quadrilhas de narcotráfico no Rio de Janeiro. Porque quando você pretende entrar numa quadrilha aqui no Rio de Janeiro, toda a sua vida é levantada. Da onde que você veio, o que você faz, com quem você se relaciona. Por incrível que pareça, essa é uma realidade. Ninguém cai de paraquedas dentro de uma quadrilha de narcotraficantes no Rio de Janeiro. Ninguém cai de paraquedas dentro de uma quadrilha, dentro de uma organização criminosa que rouba carga no Rio de Janeiro, monitorada por uma quadrilha de narcotráfico, sem que seja apurado qual é a sua procedência. Então é impossível fazer infiltração de policiais numa quadrilha, numa organização criminosa para o roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro ou para qualquer outro crime regulado pelo narcotráfico. As outras ferramentas nós costumamos utilizar
existe ali o afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal. Tem cerca de um mês, os delegados da Delegacia de Roubo e Furto de Cargas fizeram um trabalho de lavagem de dinheiro muito importante, em que foram bloqueados 75 milhões de reais só de receptadores de cargas no Rio de Janeiro. Em termos de lavagem de dinheiro, nos últimos 9 meses nós já estamos chegando com perto de 6 bilhões de reais bloqueados pela Justiça por representações dos delegados de polícia contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Uma quantia bastante considerável. Sobre o número de roubo de cargas aqui no Rio. Bom, foram apresentadas estatísticas aqui, né? Sempre demonstrando o aumento do número de roubo de cargas. Mas nós percebemos ali que não foi considerado o período cheio do início do ano até o mês de maio. E nem em comparação com o ano antecessor. Nós podemos observar ali aquele último número, que é o número de 2024 até o dia 11 de junho, ou seja, até a metade do ano já, nós temos menos da metade do número de roubo de cargas que foram praticados em 2024. Então, se a gente continuar nessa pegada, nós teremos um número de roubo de cargas menor que 2024. Hoje, nós exigimos muito das autoridades policiais o trabalho em cima dos índices de criminalidade. Isso é prioridade A1 na atual administração da Polícia Judiciária no Rio de Janeiro. Até os bandidos perceberam isso. Nós tivemos recentemente um caso muito interessante em que um advogado de uma organização criminosa do narcotráfico soube que existia um inquérito contra um bandido muito famoso e ele ameaçou o delegado. Falou: doutor, o senhor sabe que o que segura o delegado na área é os índices estarem baixos, né? Ou seja, se o senhor continuar avançando para cima do meu cliente, ele vai mandar roubar. Então eles estão usando isso como instrumento de coerção das autoridades, dos agentes policiais, da equipe de policiais local. É uma coisa bastante interessante. Mas isso aí ressalta que eles já perceberam o quanto que nós damos importância a manter os índices de criminalidade baixos. Eu só peço que os senhores, esses dados já foram apresentados, só peço aos senhores que dêem uma olhada nos últimos meses, que é para atentarem quanto à sazonalidade do roubo de cargas. Novembro e dezembro o número de roubo de cargas sempre sobe, porque mais mercadoria circulando, então sobe o número de roubo de cargas. Já foi falado esse dado também sobre o que é mais roubado no Rio de Janeiro. O doutor Marco Couto fez um comentário muito interessante. Praticamente tudo, né, doutor? Tudo é roubado no Rio, né? Esse é um prejuízo direto. Já foi apresentado também esse dado. Os locais de incidência: Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo. Também já foi passada essa informação. E aqui uma situação muito interessante. Só mais 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos. Uma situação muito interessante. Todas as facções criminosas do Rio de Janeiro roubam cargas. Terceiro Comando, Comando Vermelho, ADA, todas elas roubam cargas. Hoje foi falado aqui também, com a expansão do território, com o domínio de território, com essa política expansionista das facções criminosas, buscando mais territórios, hoje nós temos uma miríade de crimes que são praticados pelos bandidos para auferir lucros. Então, o roubo de cargas é um dos mais importantes crimes em termos de rentabilidade para as organizações criminosas no Rio de Janeiro. Hoje a venda, como foi dito aqui, eu reafirmo, a venda de drogas é mais um crime no Rio de Janeiro. E uma situação muito interessante: o local de transbordo, ele fala muito mais para a investigação do que o local do roubo da carga, porque ele indica para a gente qual foi a quadrilha que praticou o crime.
Por vezes, o roubo de cargas foi praticado no Arco Metropolitano, em Japeri, por uma quadrilha do Complexo da Maré. Então, a polícia é muito atenta ao local de transbordo, porque fala muito mais para a investigação do que o local do roubo da carga especificamente. Essa imagem é só para ilustrar o que foi falado aqui hoje, o nível que chegamos, né? Hoje a gente encontra barricadas para atrapalhar a fluidez da operação. Não é mais aquela barricada de detritos, é uma barricada com trabalho de engenharia, né? Com vigas de construção, vigas de viaduto, montando uma barreira, onde colocam pneus e incendeiam para que a gente nem se aproxime do metal, mesmo depois que os pneus já foram queimados, porque o metal fica muito quente, muito aquecido, e aí nós perdemos nessa barreira aí 40 minutos, 30 minutos para poder avançar, e sob tiros, sob disparos, e é o que a gente chama de disparo amarrado. É um conceito militar. Coloca-se uma barreira para que o inimigo fique parado na barreira para facilitar os disparos. Já perdemos alguns policiais nesse tipo de obstáculo. É uma coisa muito grave. Eu só queria mostrar também esse filmete aí. Por quê? Hoje nós temos muito avanço tecnológico. GPS, bloqueadores, imobilizadores de motores, né? Mas o avanço tecnológico também é um campo de batalha onde a gente luta contra os bandidos. Eles sempre têm uma contramedida para ser tomada. O doutor Alexandre falou aqui dos Jerseys, né? Mas recentemente eles roubaram caminhões MUNC para tirar os Jerseys. Então, quando a gente toma uma medida, eles vêm com uma contramedida. E aí, nesse roubo em específico, foi uma recuperação de cargas pela DRFC, em que o caminhão roubado estava numa garagem e tinham 2 jammers, um de cada lado do caminhão, para atrapalhar a localização do caminhão, o rastreamento do caminhão, consequentemente, a recuperação da carga. Eu procurei ser o mais rápido possível, trazer algumas informações para os senhores, só para acrescentar, porque o assunto foi praticamente exaurido com a fala brilhante dos palestrantes que me antecederam, mas eu quero acrescentar novamente aos senhores que para a polícia é muito importante ter conhecimento de outras áreas que trabalham na segurança pública, que atuam na segurança pública, para que a gente possa entender outros pontos de vista e aí, consequentemente, aperfeiçoar o trabalho que nós oferecemos para a sociedade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero chamar o doutor Jean Alberto de Souza Saad para assumir a presidência. Eu já entreguei os certificados e depois nós vamos tirar a foto, mas o doutor Jean pode assumir.